Boa noite, nobres pares, boa noite a todos que estão aqui e em suas casas nos assistindo. Vereador Ezequiel, é muito simples essa questão aí dos redutores de velocidade. Há pouco mais de um ano, mais ou menos um ano e meio já tem 1 ano e 6 meses, o secretário Elton esteve aqui nessa casa, conversando conosco, né, com todos os vereadores sobre a questão da LOA, né, naquele ano de 2021, e naquele dia ele se comprometeu de que iria atender, não é, um vereador por mês, colocando uma indicação de cada vereador. Bem, a matemática ela não mudou, ela é exata. De lá para cá, nós tivemos aí 18 meses, são 13 vereadores. Então já era para estar na segunda rodada, já era para estar atendendo já a segunda demanda. E aí, por incrível que pareça, quem é que foi atendido aqui? Eu não tive aqui a nossa indicação atendida, o vereador Ezequiel, pelo que eu estou escutando, também não. O vereador Charles falou outro dia aqui que também não sei se o vereador Daniel também não. O vereador Bastião também não. Então é simples, só vai atender quem é do lado, só vai atender quem é da situação. Então só tem um jeito, vereador. Ou a gente começa a balançar a cabeça, fazer parte da situação, ou vamos continuar aqui insistindo, mostrando, não é? E, quem sabe, fazendo outras situações. Eu acredito que é o que está faltando. Porque a nossa indicação, acho que ninguém aguenta mais ouvir falar, não é, vereadora Laísa? Desde 2017 que eu peço para aquela rua, não é, que nós temos lá na antiga Popular, nós temos 2 escolas na mesma rua. O Seja e o Francisco Leones. 2 escolas, muro com muro, vizinhas. O que é que diz a lei? Onde tiver uma escola, não vou nem dizer os outros estabelecimentos, vereador Lucildo. Onde tem uma escola tem que ter o redutor de velocidade. Lá tem 2. É o 7º ano que eu insisto no redutor de velocidade daquela rua. Mas que Deus continue protegendo as crianças, jovens e adolescentes que estudam naquelas escolas. Nós tivemos alguns problemas, alguns atropelamentos, mas assim, como não foi nenhum parente do prefeito, como não foi ninguém ligado ao prefeito, então pouco importa para ele. É isso o que passa a imagem para todos nós. Nós temos aqui, vereador Daniel, não sei se serve de muita coisa não, mas a gente coloca, né? Porque a gente está vendo aqui o seguinte, nós solicitamos aqui um serviço, vereador Charles, da Prefeitura Municipal de Coarne Novos, aí passa 1 ano, 2 anos, aí depois vem um secretário, vem alguém, aí leva um vereador que não foi o que propôs, mas coloca lá como se fosse ele. Isso é bom, isso é importante. Eu quero também um vídeo desse também, não é, vereador Lucildo? É de primeira, isso já faz a nossa campanha tranquilamente. Não, vamos chamar de politicagem não, vamos dizer que estamos trabalhando. Não é verdade? Então, meus amigos, nós estamos solicitando aí a troca das portas, das caixas de porta lá dos banheiros, lá do Geraldão, a manutenção da rede de esgoto, ali da Cândido Dantas, vizinha ali ao Medieval Pallets, a terraplenagem lá da Dona Sinigrinha, principalmente na parte lá de baixo, a da Rua do Ferro, a drenagem da Bernadette Xavier, principalmente ali no entorno ali do CCT e do Coronel Zé Bezerra, o estádio, e a manutenção do telhado da escola de Nossa Senhora. Também a manutenção da rede de esgoto da Maestro Felinto Lúcio, lá no bairro Parque Dourado. Da rede de esgoto também da Luiz Alberto Dantas, também lá no Parque Dourado. A pavimentação a paralelepípedos, ela cedeu lá na Dona Germana, em frente à Fênix Parafuso. Então nós estamos solicitando que seja feito aí esse serviço de manutenção. Da rede de esgoto da Prefeito Mariano Guimarães, em frente à Capela de Santa Clara, lá no Parque Dourado também. A terraplenagem, limpeza e manutenção da Creuza Bezerra, no bairro Dr. Silvio Bezerra de Melo. O bairro Silvio Bezerra de Melo
vereador Edmilson, o pessoal lá está chamando agora de Geoparque do Seridó. Rapaz, eu fiquei assim abismado com o que eu escutei. Porque o brasileiro, antes de tudo, ele tem um humor. E mesmo na desgraça, o camarada ainda mantém um mau humor. Perdão, o bom humor. O camarada está numa situação que ninguém gostaria de estar, né? Que ninguém queira ficar na situação daquele pessoal. A água invadindo, o esgoto invadindo a casa do cidadão. E aí, todo dia que chove, quando tem um esgoto estourado, aí como é que o pessoal tira a foto lá e coloca lá nas redes sociais. Bem-vindo ao Geoparque do Seridó. Rapaz, isso é lamentável. Porque Coas Novas, como é a porta de entrada do Seridó, e é justamente o carro-chefe do Geoparque do Seridó, não era para estar servindo de exemplo esse tipo de coisa, não. Então imagina aí o cidadão, ele não aguenta mais reclamar, tanto que alguns ingressaram na justiça, e aí ele não olha para outro canto e não vê aqui. Está aqui, o Geoparque do Seridó é aqui. Vem para cá, água, esgoto e lama invadindo as casas. Pois não, vereador Charles? Obrigado pela parte, vereador Marquinhos. Só para contribuir com o seu raciocínio, esse final de semana agora eu estive visitando o bairro Silvio Bezerra de Melo, inclusive ali o conjunto Inácio Alustino, né? E eu ainda indignação total daqueles moradores, porque, na verdade, é o bairro mais esquecido da cidade de Coas Novas. Não existe mais nenhuma rua viável naquele conjunto que possa trafegar de carro. É lama, esgoto, mato e buraco. É indignação total dos moradores daquele bairro. E aí as pessoas desinformadas reportam esses problemas a nós vereadores, né? E eu estive lá por várias vezes, já fiz vários pedidos, vários vídeos, procurei as máquinas da prefeitura por vários bairros da cidade essa semana, depois dessa chuva toda, para saber onde é que essas máquinas estavam dando atendimento. Não encontrei nenhum local, mas lá no bairro, a sensação é de abandono total, lá no bairro Silvio Bezerra de Melo, precisamente lá no conjunto de Inácio Alustino. E eu aqui me solidarizo com o pessoal daquele bairro e agradeço, vereador, pela parte aqui na sua fala. Nós aqui agradecemos as suas palavras, vereador, que só vem aqui somar aqui a nossa indignação e principalmente os nossos requerimentos. Agora, vereador, eu vou fazer só um pequeno adendo aí, uma pequena correção nas suas palavras. Na verdade, o bairro mais esquecido de Coas Novas não é o Inácio Alustino, não é? Se o senhor andar lá no bairro que eu moro, o Manel Salustino, só vai ter a mesma sensação. Se for lá no José Bezerra, não é? Nas casinhas também, o senhor vai ter a mesma sensação. Se for para o José Dantas, se for para o Radi Pereira, se for para o Alto de Santa Rita, se for para o Paizinho Maria, ou seja, a cidade está abandonada. Tanto que, olha um monte de indicação que eu estou colocando aqui, somente aqui, não é, que a gente não pode repetir, somente aqui de manutenção de ruas que são pavimentadas e de ruas que não têm pavimentação. Vai ali na SEMEC e desça. Vai ali na capela, da SEMEC vai para a capela de São José. Eu lhe desafio aí no seu carro. O senhor vai preferir botar o carro na cabeça ou deixar o carro lá em cima na SEMEC, porque não tem condições de descer sem que o seu carro quebre ou fique atolado lá embaixo. E o pior, vereador Daniel, aquela rua lá de baixo, que é o da clínica, ela é pavimentada. E é tanta lama, tanto barro que está nela, que motociclistas, carros pequenos estão atolando lá. É uma riqueza, não é verdade? Então nós estamos aqui também na rua Luiz de França, lá no bairro Silvio Bezerra. O paralelepípedo lá, a pavimentação lá cedeu, está um buraco lá, bacana. Também na rua Severino Inácio da Silva, no Alto de Santa Rita, certo? Então nós temos, vereadores, várias ruas precisando justamente dessa atenção. E aí aquilo que eu digo há muito tempo, a gente não precisa esperar o problema chegar, a gente já tem que estar preparado para ele. Faça a pavimentação, faça ela correta. O senhor viu, por exemplo, ali aquela rua, lá no Paizinho Maria, aquela rua que ficou muito conhecida porque fizeram a pavimentação sem ter nenhuma casa. Pedacinho de rua. Próximo ali ao Cortesão. Vá lá e veja a situação dessa pavimentação. Não tem um fluxo de veículos, não tem nenhuma casa, não tem nenhum morador naquela rua, certo? Onde foi pavimentado.
e metade da pavimentação, metade do calçamento já foi embora. Tem um buraco enorme. E aí, eu fico me perguntando, onde é que estão os fiscais? Fiscal lá do contrato, né? Fiscal de gestão, fiscal da prefeitura. Esse pessoal não faz a fiscalização, não, daquela obra que é feita, que é realizada. Eu não vi, nesses 6 anos e 3 meses, eu não vi nenhuma pavimentação que foi feita nessa gestão que ela demore mais do que 2 semanas sem apresentar problema. A vereadora Leuze, que está aqui há tanto tempo quanto eu, o vereador Edmilson também, todas as ruas que foram pavimentadas, principalmente aquelas que são pavimentadas e que logo após dar uma chuvinha, elas desmoronam. Não é? Seja o meio-fio, seja os paralelepípedos, é impressionante como esses serviços são feitos. E ninguém está lá para mostrar o erro. E o mais interessante, vereador Daniel, a rua foi pavimentada agora recentemente, ela já está naquela situação. Quem é que vai resolver o problema? Não é a empresa, não? Não pode, não deve? Qual foi o contrato? O que é que diz ele? Vai fazer o quê? Já tiver de inaugurar uma rua com um poste no meio da rua? Já tiver de inaugurar a entrega de uma rua pavimentada com a pedra no meio da rua? Quem é que vai estar olhando aqui se o camarada está colocando aqui o cimento aqui, não é que vai unir aqui as pedras do paralelepípedo? Quem vai olhar se está colocando aqui, naquela quantidade aqui, se é para ser 3 por 1 ou 4 por 1, o cara está colocando 10 por 1. Estão colocando areia. E aí? O bom, vereador Lucildo, é que a gente tem uma alegria quando a rua é pavimentada e uma tristeza na hora que a gente vê a rua pavimentada ficar na situação que ela se encontra. Pois não, vereador Daniel? Vereador Marcos Xavier, tentando contribuir com a tua fala sobre essa questão da fiscalização das obras, o que chama atenção aqui no município de Coarne Novos é que me parece que sempre quem ganha as licitações são as mesmas empresas. Pelo menos 1 ou 2 empresas é quem faz as obras aqui no município. Só quem ganha aqui as licitações para aluguel de veículos para o município sempre é as mesmas empresas. 1 ou 2 empresas que estão ali concorrendo. Há uma combinação, me parece ver, de que você fica com isso e Sicano fica com aquilo. E quando não tem a concorrência, a gente até perde, porque o concorrente, se por acaso visse a obra sendo mal feita, ele poderia até ir lá e denunciar. Olha, eu não consigo prestar serviço ou fazer obra no município de Coarne Novos, porque existe ali, né, uma combinação, às vezes até de preço entre concorrentes, mas olha a qualidade da obra que está sendo feita. Quando você fala do calçamento, que aqui nessa cidade as obras realmente com 1 mês ou menos de 1 mês a gente já vê defeitos, isso é uma verdade grande mesmo. Né? Não é só o fato de falta de projeto e planejamento com um poste no meio da rua, não. Essa rua que Vossa Senhoria falou agora, eu passei por lá, o vereador G. Charles gravou um vídeo, se perdeu praticamente ali 1/3 do calçamento daquela obra que foi feita. E não é a primeira vez que isso acontece. É a prova de que os serviços estão sendo feitos mal feitos, sem planejamento, sem drenagem correta nas ruas, né? E aí todo ano, a gente está aqui no 3º ano. E me parece que os discursos se repetem e os problemas não são corrigidos, vereador. Só tenho a agradecer as suas palavras, vereador. E como o senhor muito bem falou aí, fica a suspeição. Fica a suspeição. Eu não sei nem quem são as empresas, nem quem são os donos das empresas. Até gostaria de conhecê-los. Mas, muito mais do que a empresa que ganha, eu gostaria de saber quem são os fiscais. Fiscal de contrato, fiscal de gestão, fiscal da prefeitura. Porque eu não consigo entender como é que o camarada recebe uma obra atrás da outra, nesses 6 anos e 3 meses, e as obras sempre apresentam os mesmos problemas. Não dá para continuar, não dá para ficar nessa situação. Então a gente precisa, né, ter um entendimento melhor sobre isso aí. Pois não, vereador? Vereador, eu tive que sair, mas a Vossa Senhoria falando em fiscalização, semana passada, eu saí da academia e fui fazer um percurso ali nos canteiros da feira.
para ali um cupezinho, né? Uma caminhada. E passando pelo canteiro novo que falta ser entregue, falta pouca coisa para ser entregue, só um pequeno problema de uma porta que está para chegar de São Paulo. Aí eu entrei, eu vou entrar aqui no canteiro, vi um senhor, muito conhecido, mas não vou dizer o nome do mesmo, e comecei a olhar. E essa pessoa, vereadores, foi quem disse, não foi entregue e já está trincado. Aí eu fiquei calado, fiquei só olhando aquilo ali e tal. Chegou um senhor, por incrível que pareça, o idealizador da obra, e disse, o senhor vai viver 100 anos e isso aí não vai sair desse risco. E aí a gente começou a trocar aquele papo bem sadio. Aí teve uma hora que eu tive que explicar a ele. Ele falou se aqui era federal. Eu disse, não, a emenda é federal, mas a execução e fiscalização do município, por parte do prefeito, da prefeitura. Então, isso aqui é impostos, são impostos nossos. São impostos nossos. Então, ele está certo em fazer essa observação, e eu também. Ele também é responsável pelo portal. Depois a gente vai ter que ir lá dar uma olhadinha naquele portal, para ver como é que está o andamento. Então, isso, por que é que a fiscalização no âmbito federal é tão bem mais incisiva e bem feita, mas no âmbito município e estadual não funciona como é para funcionar? Obrigado, vereador. É só analisar aí a situação das nossas estradas. É só analisar o serviço que foi feito, colocar lá um tapa-buraco ali naquela estrada Lagoa Nova, que era melhor ter arrancado, como eu sugeri, ter arrancado o asfalto, o resto do asfalto que está lá. Quase Nova está servindo de chacota para todo mundo. Os caras colocaram lá um negócio lá da Lua, né? Bem-vindo à Lua. Perdão, é a RN 041 que vai de Quais Novos a Lagoa Nova. Estourou meu tempo aí? Rapaz, ainda tem um minuto, uma coisa boa. Então, meus amigos, para finalizar agora, já que falta tão pouco tempo, agradecer aqui as palavras de todos vocês. E, vereador Charles, deixar aqui somente a minha solidariedade aqui a toda a população, principalmente a que trabalha mais para manter esse país sempre de pé. E, consequentemente, nossa solidariedade também ao setor empresarial. Por quê? Porque o que foi feito essa semana aqui pela governadora Fátima Bezerra é um tremendo ato de covardia. Aumentar os impostos para encarecer a cesta básica e, consequentemente, dificultar a vida dos norte-riograndenses, não tem outra palavra a não ser chamar de covardia. Então, deixo aqui a solidariedade a todo o setor empresarial e, principalmente, àqueles que, assim como eu, trabalham para dignificar a sua família, a sua vida e esse país. Uma boa noite a todos.